Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sabe-se Deus quando vocês estão vendo esses vídeos. Eu notoriamente estou gravando aqui à noite, né? Já vou pedindo desculpa pela iluminação ruim, por uma fonte de luz aqui que tá desse lado, eu não sei o que ela tá fazendo aí, eu não consegui localizar. Enfim, eu tô improvisando, eu não sou youtuber, eu sou uma pobre professorinha. Tô fazendo o melhor que eu posso, mas tô gravando a minha cara porque eu acho que daí fica mais fácil pra vocês, né? Tipo, vocês me vendo a tela, faz mais sentido. Mas como eu prometi, eu ia gravar pra vocês algumas videoaulas, entre elas a explicação do trabalho, aquele trabalho que vale 2 pontos, sobre a volta ao mundo. Então vamos lá, sem mais delongas, esses slides estarão disponíveis no Acadêmico, o vídeo fica gravado aqui no YouTube, aí vocês podem assistir quantas vezes vocês precisarem, podem deixar as dúvidas aqui nos comentários que a gente vai trocando, eu respondo vocês, às vezes um colega responde, a dúvida de um ajuda do outro, e a gente vai se ajudando para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Mas vamos lá. Então a primeira curiosidade é, sim, é só para vocês saberem, contextualização, existe uma passagem de volta ao mundo. O que seria essa passagem de volta ao mundo? Seria tipo, você paga um valor fixo, e assim, é um valor caro, mas comparado com quanto custa uma passagem de avião, ele não é tão caro. Você paga esse valor fixo e você pode pegar quantos voos você quiser, né? Até um determinado número. Você paga, tipo, como se você pagasse um valor só para, sei lá, 10, 15, 20 voos, e desde que você rode o mundo com eles. E aí eu até vou deixar aqui uma referência, que esse projeto Vira-Volta, que ele explica direitinho como é que funciona essa passagem, para quem tiver curiosidade, quem quiser sonhar, saber que uma coisa assim existe, tá aí. Mas basicamente, aqui estão os valores, para vocês darem uma olhada, né? Então, por exemplo, o exemplo mais caro seria passar 16 trechos de avião, seriam 5 continentes, seria mais de $4.500 por pessoa, isso dá quase uns 30 mil reais, assim, eu sei que é dinheiro pra caramba. Mas se você olhar, são mais de 16 voos, então é menos de 2 mil reais por voos internacionais. Hoje uma passagem internacional tá uma ida e volta, estaria na faixa de 5 mil, 6 mil reais. Então assim, tipo, ele é barato pensando no contexto que você está olhando. Eu não estou fazendo propaganda, eu não estou dizendo, não, vocês têm que comprar, compreender, se use meu link, não tem nada disso aqui, não é sobre isso, é só para vocês saberem o que existe, quanto custa, etc. Por exemplo, 3 continentes daria $1.500 por pessoa, $500 por trecho, que também é um valor muito barato, assim, para trechos de voos internacionais. Então é só para vocês terem ideia que essas coisas existem, quanto que elas custam, as pessoas fazem isso. Lógico que não tô falando vocês, do alto dos seus 15 anos, vão pegar $10 mil e sair viajando o mundo, não é sobre isso. Mas é só para vocês saberem que esse tipo de coisa existe, assim que as pessoas fazem. E aí aqui explica tudo, como é que ele funciona. Eu vou deixar esses slides para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Mas vamos pensar como que isso se encaixa. Então eu peguei essa coisa que existe, né? E aí a gente faz uma brincadeira. Esse trabalho ele é para ser uma brincadeira, ele é para ser bem lúdico. E a ideia é que ele seja divertido, sabe? Que brinque um pouquinho com os nossos sonhos, brinque um pouquinho com essa coisa da imaginação, justamente para fixar esse conteúdo que é tão importante, que é esse conteúdo de velocidade média, que vai ser a base da física daqui para frente, daqui até o final do ano, fechando esse segundo semestre e segundo bimestre, né? E nos 2 bimestres que nos faltam, o terceiro e o quarto. Então vamos lá. O que eu vou avaliar de vocês? Se vocês conseguem fazer transformações de unidades, aplicar velocidade média, se vocês conseguem, sabe, fazer tudo isso dentro de um contexto, não só no exercício de livro, e também um pouquinho de fuso horário, que, enfim, o conhecimento não é um só, né? A gente vai aprendendo, vai criando esse pensamento lógico. E aí o passo a passo é muito simples, você tem que escolher, né, uma cidade no mundo, você vai escolher 5 cidades, porque você tem 6 aviãozinhos, e aí você vai usar esses aviãozinhos. Então a gente sai todo mundo junto do Rio de Janeiro, e quando você voltar não me importa, a gente só segue as regras da passagem, que a viagem não pode durar menos que 10 dias e mais do que 1 ano. Então a gente segue essas regras, todo mundo sai junto dia 1º de setembro do Rio de Janeiro, pronto. Desse ano, tá? É pra sonhar, gente, já que é pra sonhar, vamos sonhar direito. E aí, enfim, aqui estão os aviões, então essa é a parte da tela, sim, está nos slides no Acadêmico, mas essa é a parte da tela, entre vocês têm que printar, porque que aqui estão os aviões, e eles já estão em umas unidades bem assim, no capricho, sabe? Porque você tem um aviãozinho da Boeing, com 280 metros por segundo, você tem esse Cessna, que é o amarelinho, que é 8.4, 10 a terceira metros por minuto, assim, nossa, que valor horrível, meu Deus, o que eu faço com isso? Faz parte do trabalho de vocês aprender a lidar com esses números assim, esses números bem bonito, né? Bem bons. E aí você tem o Concorde, tem o Tupolev, o Embraer, cada um com umas unidades mais estranhas. Então, o seu primeiro trabalho,
que esse é igual para todo mundo, então vocês podem se ajudar, é passar esses caras para uma unidade decente. E nesse caso não é sistema internacional, a melhor que a gente passa é quilômetro por hora. Por quê? Porque é o mundo real, né? Lembra que o sistema internacional a gente usa na física, né? Na ciência, que é o mundo real a gente trabalha com quilômetro por hora. É muito melhor você trabalhar uma viagem de avião em horas do que em segundos, né? Muito melhor falar, o voo dura 1 hora do que 3.600 segundos, vocês concordam? Então, por isso que aqui a gente usa em quilômetro por hora. Mas cuidado que não é tacando 3,6. 3,6 é só metro por segundo para quilômetro por hora. Até tem esse caso aqui, então tem 2 aviãozinhos aí que se você já olhar e falar, mas tem metro por segundo, só multiplicar por 3,6 e correr pro abraço. Verdade. Mas tem 4 aviãozinhos aí não, que aí você tem que rebolar para fazer todas aquelas transformações. E novamente, tem dúvidas, os comentários estão aqui para isso. Mas basicamente aí estão as regras. Então, todo mundo sai do Rio de Janeiro e todo mundo volta pro Rio de Janeiro. Vocês têm que voltar, tá? Pelo amor de Deus, tem que devolver vocês pros pais de vocês. A data de saída é 1 de setembro, 6 horas da manhã, só pra gente padronizar. Você tem que apresentar a data e horário de partida e de chegada em cada um dos lugares no horário local, e eu vou explicar isso no exemplo. É um avião para cada trecho, então você vai escolher, né? A cada trecho você vai um, são 5 cidades, o 6º avião você usa para voltar. E você escolhe o avião que você quiser, tá? E a gente vai fingir que eles vão direto, tudo tem voo direto, é imaginação. E aí não precisa seguir, não precisa fazer azulzinho, amarelinho, vermelhinho, não. Você pode pôr na ordem que você quiser, isso não faz diferença. Só tem que me dizer qual que você tá usando para eu saber. E todas as contas devem estar anexadas, né? Então entregue as contas, bonitinha, a viagem deve durar entre 10 dias e 1 ano. E você deve apresentar um motivo do porquê visitar esse lugar. Esse trabalho pode ser feito tanto individual ou grupo de até 5 pessoas. Então pode fazer com uma pessoa, em dupla, em trio, num quarteto, num quinteto. Mas nós somos 6 amigos. Divide e faz 3 e 3. Tudo bem? Ou uma dupla e um quarteto, aí vocês se dividem. Mais que 5 pessoas já fica muita coisa, porque a gente tem só 5 cidades e tal. Aí pelo menos a gente garante que pelo menos cada um escolhe uma cidade, aí vocês se dividem do jeito que vocês acharem. Bom, o ponto, né, então o trabalho como um todo vale 2 pontos, 1 ponto pela organização, criatividade, porque tem uma organização aqui, é botar bonitinho, colocar o nome da cidade, o avião que você usou, os dados que eu tô pedindo e as contas em si, tá? Então, beleza? Bom, vou pegar um exemplo. Esse avião preto não tá lá, né? A gente tem aviões coloridos, esse avião preto não existe. Eu chamei de Anaplane, que é o meu avião. E ele viaja 25 km por minuto, então ele tem uma unidade. Aí eu vou ensinar vocês como é que eu faço essa transformação. Então a primeira coisa que eu vou decidir é pra onde eu vou pra Paris. Por quê? No final eu conto o motivo, mas eu quero ir pra Paris. E aí a segunda coisa que eu vou fazer é descobrir a distância do Rio de Janeiro a Paris. Então eu vou aqui, vim aqui, no nosso querido Google e digitar aqui distância Rio de Janeiro a Paris. E o Google vai me dizer 9.162 quilômetros. Eu vou aproximar isso para 9.200 quilômetros, vocês podem fazer essas aproximações. Aqui nada vai dar redondo, porque é mundo real, mas a gente vai brincando de fazer a aproximação. Então eu marquei aqui 9.200 quilômetros. E eu vou com esse aviãozinho. Então eu vou anotar os dados que eu tenho. Eu tenho a velocidade de avião em quilômetro por minuto. Eu tenho a distância em quilômetro, então beleza, a distância já sai em quilômetro, tá na unidade certa, e eu quero o tempo. Então não tem muito segredo que eu vou usar a equação velocidade e distância por tempo, mas antes eu tenho que deixar isso aqui numa unidade melhor. Então 25 quilômetros a cada minuto é o que o meu aviãozinho anda, então eu quero saber a velocidade dele em hora. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então se em 1 minuto ele anda 25 quilômetros, em 2 minutos ele anda 50, em 3 minutos ele anda 75, em 4 minutos ele anda 100. Então, basicamente, para eu saber quanto que ele anda em 1 hora, é só multiplicar 25 por 60, né? Vamos pegar 25 quilômetros a cada 1 minuto. 1 hora tem 60 minutos, então 25 vezes 60, eu sei quanto que ele anda em 60 minutos e calha de 60 minutos ser 1 hora, por isso que eu tô fazendo essa conta. Então, eu faço essa conta, acho a velocidade do meu avião 1.500 km por hora. E aí não tem segredo, só fazer a continha. Então vamos fazer a continha. Anotei já na unidade certa, então não tá mais em 25 km por minuto, tá em 1.500 km por hora. Já tá na unidade bonita, tem que estar em quilômetro por hora. A distância em 9.200 km e o tempo é o que eu quero. Então agora eu substituí. Então onde tinha velocidade eu pus 1.500, onde tinha distância eu pus 9.200 e onde tinha tempo eu deixei que é o que eu quero. E o que eu faço? Eu troco ele de lugar. O 1.500 que estava em cima desce para dividir e o tempo que estava embaixo sobe para ficar isoladinho lá, que é a variável que eu quero descobrir. Então, no fundo, eu tenho que fazer 9.200 dividido por 1.500, que tá 6,13 horas. Acabou aqui? Quase. Estamos chegando. Só que agora a gente tem que tomar um cuidado, porque não é 6 horas e 13 minutos.
porque é 6,13 horas. E hora não é decimal, não usa a escala 100, usa a escala 60, usa a escala hexadecimal. Então, a gente não pode fazer isso, então tem que fazer melhor. Então, deu 6 horas, 6,13, tem 6 horas mais um tantinho ali de hora, esse 0,13. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então deu 6 horas mais 0,13 vezes 60 minutos. Por que 60? Porque não é base 10, não é base 100, é 60 minutos, uma hora tem 60 minutos. E a gente faz essa multiplicaçãozinha e chega nesse número aí, que é o 7,8 minutos, que eu vou aproximar lá. 7,8 minutos é basicamente 8 minutos, né? Tipo, você vai na padaria da 7,80 a conta, deu quase R$8, né? Então, 7,8 minutos, praticamente R$8. Aproximação. Então, na verdade, foram 6 horas e 8 minutos. 5 minutinhos a menos do que se a gente tivesse pensado errado e achado que 6,13 era 13 minutos, não é? Então, como é que eu tenho que apresentar os dados? Tá aqui a minha saída, 1º de setembro de 24, 6 horas da manhã, Rio de Janeiro. Isso aqui eu que inventei, que eu vou sair dia 1º de setembro, às 6 horas do Rio de Janeiro. Isso é igual pra todo mundo no primeiro, tá? Aí eu vou chegar no mesmo dia, só levou 6 horas pra eu chegar lá e vai levar 6 horas e 8 minutos. Então, se eu sair aqui, era 6 horas da manhã, passaram-se 6 horas e 8 minutos, significa que quando eu chegar em Paris, vai ser 12h e 8 minutos, no horário do Rio de Janeiro. Agora eu tenho que descobrir o horário de Paris. E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu vou colocar aqui pra vocês. Horário, Rio de Janeiro, agora. Então, agora, são quase 6 da tarde no Rio de Janeiro, tá? Pra mim é um pouquinho diferente, se vocês olharem o reloginho aí, vocês vão ver que tá um pouquinho diferente, porque eu tô em outro lugar do mundo, eu tô em outro fuso horário. Mas faz parte. E aqui, agora eu vou fazer horário de Paris agora. Tá fácil que tá nas Olimpíadas, né? A gente sabe que tá 5 horas pra frente. Então, olha só, eu tô aqui, eu não tô em Paris, mas olha só, mesmo horário. Então, eu sei que tá 5 horas pra frente. Então, quando for, voltando lá pro nosso exemplo, quando for 12h08 no Rio de Janeiro, então o avião saiu, levou 6 horas pra chegar, só que quando ele chegar em Paris, Paris tá pra frente no tempo. Então, lá vão ser 5h08, 5 horas pra frente, 17h08. Beleza? É assim que a gente faz pros horários. Então, descobre horário agora de onde você tá, o horário pra onde você quer ir. Vê a diferença e faz a conta. Então, se é 1 hora da manhã no Rio de Janeiro, é 6 horas da manhã em Paris. Se é 2 horas da manhã no Rio de Janeiro, é 7 horas da manhã em Paris. Beleza? Porque Paris tá sempre 5 à frente da gente. Ok? E aí, depois de Paris indo pra outro lugar, você faz. Se é meio-dia em Paris e eu vou... vamos pensar em algum lugar que a gente possa ir, que tá 1 hora pra frente. Sei lá, Budapeste, que tá 1 hora pra frente. Então, se for 5 horas da manhã em Paris, é 6 horas da manhã em Budapeste. Se for 10 horas da noite em Paris, 11 horas da noite em Budapeste. Pegaram a ideia? Sei que parece complicado, mas fazendo assim, vocês vão aprendendo. É um ótimo momento para aprender essas coisas. Bom, o avião que eu usei, então eu tô dizendo como é que vocês têm que apresentar. Só isso aqui, gente. Para cada um dos 6 aviãozinhos, você só dizer, ó, saí tal dia, de tal lugar, cheguei tal dia, em tal lugar. O avião usado foi esse, que no meu caso foi a Anaplane, que vocês não vão usar, é o avião do exemplo. E o motivo da viagem é que eu tava com vontade de comer um croissant. É isso, eu fui pra Paris comer um croissant. Deveria ter ido ver as Olimpíadas, né? Mas 1º de setembro, acho que é as Paralimpíadas, né? Mas, enfim, era o motivo que eu queria. Tudo bem? Lembrando que na viagem de vocês eu fiz uma cidade só, porque eu vou fazer um exemplo só. Aí de vocês não voltam de Paris pro Rio de Janeiro, vocês vão pra próxima. Aí vocês vão fazer, e vocês fiquem em Paris quantos dias vocês quiserem, tá? Então, tipo, não precisa sair no mesmo dia. Chegou dia 1º, vou ficar 10 dias em Paris. Por quê? Porque eu quero. Aí, então, vocês sairiam dia 11 de setembro de Paris, sei lá, pra ir pra Moscou. Né? Moscou acho melhor não, que, enfim, guerra, essas coisas não é um bom lugar pra ir nesse momento. Mas vocês entenderam a ideia, vamos pensar um lugar que tá em paz. Istambul. Então, você pega e fala, beleza, eu vou de Paris pra Istambul. Aí você vê a distância, joga no Google, Paris, Istambul. Aí você vai construindo. Aí de Istambul você vai pra outra, até da última você vir pro Rio de Janeiro. Ok? Bom, então recapitulando, o que vocês têm que fazer? Gente, senta com o grupo, escolhe as cidades. Escolhe as datas, então diz, vou sair tal dia de tal lugar, tal dia, organiza, né? Então, bota lá 5 cidades, fala, a gente vai sair dia 1º de setembro do Rio, vai pra Paris. Aí de Paris, a gente fica 10 dias, então dia 11 de setembro a gente sai pra tal cidade. Aí fica 2 dias, de lá, então dia 13 a gente sai pra tal. E faz a coisa. Médias distâncias, que é simplesmente entrar no Google e medir, né? Então, distância, cidade 1 a cidade 2, cidade 2 a cidade 3, cidade 3 a cidade 4, assim por diante. Separa os aviões, então diz, trecho 1 eu vou usar o amarelinho, trecho 2 eu vou usar o verdinho, trecho 3 eu vou usar o laranjinha, e assim vai. Aí é só fazer as contas e fazer o roteirinho organizado, que nem eu mostrei.
Dá trabalho? Dá, por isso que ele chama trabalho. Mas ele não é difícil, ele dá trabalho. Então aproveitem, vocês têm aí o horário da aula para fazer isso essa semana, quem precisar. Então assim, tá bonitinho. Aqui tá escrito grava um áudio explicando tudo que fez, não precisa que vocês vão me entregar presencialmente e corre para abraço. Qualquer dúvida que vocês quiserem, então é para entregar até dia 23/8. Qualquer dúvida que vocês precisarem, vocês escrevem aqui nos comentários que eu vou respondendo. E eu, de qualquer forma, estarei na escola durante toda a semana, né, do dia 19 até o dia 23 eu estarei na escola. O que vocês precisarem, vocês podem me procurar à tarde. Eu tô lá no laboratório de físico, então manda um e-mail, manda um comentário aqui, se quiserem me encontrar pessoalmente para tirar dúvidas, tá bom? Mas aí entrega na aula do dia 23, que é a nossa aula de revisão. Então é isso, um ótimo trabalho para vocês, um grande beijo aqui e nos vemos daqui a algumas semanas, não sei quando vocês vão assistir isso, mas nos vemos dia 23 na nossa aulinha normal, beleza? Até mais!